não só de uma tecnologia específica, né? Mas de todas as tecnologias. Eu acho que alguns de vocês aqui devem estar curiosos para saber o que a gente consegue fazer com o NIGI hoje, né? Que é mais uma opção de desenvolvimento web dentro do cenário Delphi, né? Dentro da programação Delphi. E é interessante a gente olhar para esse cara com um certo carinho, tá? A ideia aqui hoje não é fazer uma palestra mega avançada, eu não tenho ainda todo esse conhecimento avançado para falar de algo tão recente, né? Mas a comunidade é bastante grande, tem muita gente já utilizando esse framework. Eu me aventurei, tem 3 meses aí aproximadamente, me aventurei, gostei, já programei em Intraweb, por exemplo. Eu tinha software em Intraweb para a prefeitura em São Paulo, em outra empresa que eu trabalhei. Quando eu entrei na empresa, o software já estava pronto, e eu vou falar um pouco de conceito, né? A ideia aqui não é comparar o NIGI com Angular, com Intraweb ou qualquer outra tecnologia, né? O objetivo aqui é mostrar mais uma opção de desenvolvimento web, né? Eu fui palestrar no Delphi Build, nas 2 edições do Delphi Build, lá no Rio de Janeiro, uma delas na cidade de Cabo Frio. Não falei de NIGI lá, mas no Rio de Janeiro eu fui falar de NIGI. O Laércio está aqui, o Laércio é um cara de Intraweb aí, que manja pra caramba, tem curso, etc. E na hora de compor, né, a grade das palestras, eu pensei, puxa, eu acho que vou dar uma conversada com o Laércio sobre o NIGI, se não vai atrapalhar a palestra dele, aquela preocupação toda, né? E o cara falou assim, meu, manda bala, é mais uma palestra. Tô errado, Laércio? Não, é mais uma palestra, é mais um framework, mais uma solução para a gente poder usar o bom e velho Delphi para mais uma plataforma, né, de ensino, de trabalho, de conhecimento do dia a dia. Então, o objetivo hoje aqui é a gente olhar um pouco o cenário do NIGI, ver o que dá para fazer. Eu trouxe aqui um livro de NIGI já para falar para vocês, né, mostrar um pouquinho, e a gente vai fazer alguma coisa ao vivo aqui. Então, eu trouxe alguma coisa de CSS, não trouxe nada sobre responsividade, por exemplo. Ainda estou estudando essa parte, mas eu sei que é totalmente possível de fazer e de uma maneira bem fácil, tá? Então, não me apresentei, mas acho que a maioria me conhece, né? Sabe quem eu sou? Adriano Santos, canal TDEV Rocks. A partir do ano que vem, portal TDEV Rocks. Então, eu vou dar uma atenção maior aí pro portal, pro site do ano que vem. Sou consultor sênior na Embarcadero do Brasil. A gente tem aí uma área de serviços também que presta consultoria personalizada. Então eu sou um desses caras aí que de frente de negócios aí trabalhando com uma parte de consultoria, tá? Bom, enfim, vamos lá. Agenda de hoje. Primeira coisa, o que é o NIGI? O UniGUI, né? Alguns chamam UniGUI. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, quais as tecnologias que podem ser integradas, né, que estão disponíveis para a gente poder trabalhar com esse framework. Se a gente deve ou não fazer comparações, já até dei uma palhinha do que eu vou falar aqui, né? A gente vai criar um exemplo de criação, aí, um exemplo de site simples. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí relacionadas a isso, tá? Então vamos a algumas coisas de conceito. Primeira delas, o que é UniGUI? É esse nome legal que está na tela de vocês aí. Unified Graphic User Interface. Essa é a proposta do UniGUI, tá? E se pronuncia exatamente assim, UniGUI e não UniGAI. Alguns caras estão usando como UniGAI, né? Mas está errado, tá? Então, a proposta do UniGUI, ela é trabalhar em cima do framework Sencha, né? Para quem não sabe, o Embarcadero acabou de comprar aí o Sencha, que é o detentor aí do XJS. Quem que criou ele? Ele é grátis? Né? O UniGUI, ele é um framework pago, tá? Foi um russo que criou, eu esqueço o nome dele, é Farhad, acho. Alguém me corrige se tiver alguém aí. Então, é um nome meio estranho, mas Farhad, uma coisa assim, é russo, tá? Esse cara criou lá atrás o UniGUI.
Eu descobri depois aí que na verdade já tinha um outro projeto em paralelo, alguma coisa do gênero, e esse cara abraçou a causa e vem trabalhando nele. Até tem cerca de 3 anos aproximadamente, tá? 2 ou 3 anos. E o que é legal nele é que ele utiliza o XJS por baixo dos panos, o que significa que eu tenho objetos muito semelhantes à nossa VCL, o que facilita bastante o trabalho. Então, por exemplo, a gente vai ver um DB Grid. Cara, o DB Grid, você olha, você está vendo uma aplicação VCL, tá? Você tem um botão, né? Você tem controles que são muito semelhantes à VCL, ok? Alguém aqui já trabalhou com o IntraWeb? Eu vou ter lá o IntraWeb, IW Button, IW Label, IW DB Grid, né? Assim por diante. Aqui eu vou ter um UniDB Grid, um UniButton. Colocando, arrastando o cara para a tela, vocês vão ver uma semelhança muito grande com o IntraWeb, tá? E é muito fácil de trabalhar, tá? Eu acho que hoje eu recomendo qualquer uma das duas plataformas. Qualquer uma delas, você trabalhando com uma boa arquitetura, estruturando bem o seu sistema, você vai conseguir uma aplicação bem robusta para o seu cliente aí, tá? Então ele é um framework baseado em XJS 4.0 ou superior, tá? Para quem, depois eu vou mostrar aí no final, eu acho que até esqueci de colocar no slide, mas tem um curso que eu estou fazendo agora de XJS com a Loiane. Depois eu vou indicar o link dela aí e mostro para vocês. Tá? A Loiane é uma programadora aí que trabalha com Angular, com XJS. Ela explica direitinho, ponta a ponta, o que é, o que não é, como é que funciona. Não tem nada a ver com o Nigui, mas é legal conhecer o framework também por baixo dos panos, né? O que é esse tal desse XJS, tá? Tecnologias envolvidas. Posso usar CSS? Sim. Posso usar JavaScript? Sim. Posso usar Bootstrap? Sim. Tudo que vocês encontram hoje de mercado de mais atual pode ser incorporado às nossas páginas geradas em Unigui, tá? Então ele é um framework, eu vou baixar esse framework, tem um trial, vou instalar no Delphi, File, New, Order e crio uma aplicação. Assim como o IntraWeb, por exemplo, né? File, New, Order, IntraWeb, você cria lá uma aplicação IntraWeb, ok? Ele vai soltar para você um exe na ponta e eu posso trabalhar também com a parte de design aí, brincando um pouquinho com ele, tá? Comparações. Posso comparar ao FireMonkey? Obviamente que não, tá? Mas existe uma parte do Unigui, tá? Ou Unigui, que ele permite você criar aplicações para mobile. Então existe lá, quando você vai comprar o Unigui, ele tem 3 opções. Se não me falha a memória, são Professional, não, é Complete, é Professional e Complete. Eu não lembro agora o tipo de licenciamento, mas eu sei que um deles é com a opção de mobile. Então você pode criar um formulário, um form, né, para rodar especificamente no mobile, tá? Então ele vai rodar ali no browser do iOS ou do Android, etc. Tá? Por isso que eu estou fazendo a comparação não fazendo a comparação com o FireMonkey, tá? Ele não substitui. Eu, por exemplo, dentro da Embarcadero, né, eu estou criando uma aplicação interna para a Embarcadero, usando o Unigui, né? O pessoal abraçou, eu falei assim, eu quero usar, quero entender, quero conhecer, vamos comprar a licença, compramos e estou trabalhando em cima desse projeto. Tem 3 meses já, o sistema está no ar, tá? IntraWeb, posso comparar? Já falei, as duas tecnologias são excelentes. Assim, trabalhando de forma bem estruturada, montando a arquitetura bem feita da sua aplicação, criando um ambiente ali muito bem estruturado, qualquer uma das duas ferramentas você trabalha tranquilamente. Então não comparem, procurem não comparar. Né? São concorrentes as duas ferramentas, obviamente, mas são tecnologias que são bem interessantes para o mercado de desenvolvimento de software, tá? E outras tecnologias aí, né? Enfim. Recursos externos. Assim como o IntraWeb tem TMS, se você for lá tmssoftware.com, você vai ter 1 milhão de componentes lá, nem sei quantos são os componentes da TMS para IntraWeb, para você melhorar
ainda mais o desenvolvimento de software usando o IntraWeb. No Unigui a gente já tem isso também, tá? Tem esse link aí, ó, é Paulo o nome dele, Paulo da empresa Fênix, ele criou um framework, uma suite de controles, você tem gráficos, você tem botões ali para melhorar a aparência da aplicação, né? Adriano, mas não tem esses botões, não tem nada para deixar bonitinho? Tem, você pode usar Bootstrap, por exemplo, tá? Mas no Bootstrap, eu pelo menos não conheço, não sou nenhum especialista, não conheço um botão, né? Um esquema ali que tenha um botãozinho de refresh, por exemplo, um íconezinho de refresh. Então você quer usar um negócio mais legalzinho, você tem ali os componentes do Paulo, tá? Então, já estão começando a surgir controles, componentes, que são bem interessantes para o dia a dia. Isso é só uma prévia. Você entra lá no site do Paulo, tem uma pancada de componentes legais lá, tá? Sabe o CAPTCHA do Google agora, que é só uma quadradinha, né? Você clicou e ele dá o CAPTCHA ali. Dá para fazer isso via programação hard, ali, sem precisar de um componente? Nada? Dá. Você vai lá no google.com/recapt, se não me falha a memória, gera lá a chave, pega o código que ele gera para você, põe no server module e ele gera para você o recapt ali dentro da sua tela, dentro do seu site, tá? Mas já tem componente pronto do Paulo, por exemplo, tá? E existem outros componentes aí também, tá? Então recursos externos a gente tem bastante. Mais recursos externos, tá? Isso aqui está no site desse maluco aqui, ó, que é o Frederico Monteiro. Eu sempre esqueço o nome dele. O Frederico Monteiro é um cara de comunidade aí. Ele registrou o domínio unigui.com.br, né? Não é dono do Unigui, mas registrou o domínio e está criando aí uma série de livros. Ele já criou o primeiro livro, que é esse daqui, é o Unigui para o Web Num Tris. Eu estou lendo esse livro, tem bastante coisa legal aqui para vocês aprenderem, não só relacionado ao Unigui em si, mas ele fala um pouquinho também de infra, né? Na hora que você vai desenvolver a sua aplicação, colocar a sua aplicação no ar, não basta você gerar o executável, colocou no servidor lá e esquece. Você tem que pensar em infraestrutura por baixo dos panos, um servidor legal e etc, né? E ele criou também alguns packs de temas que podem ser utilizados. Aqui, por exemplo, a gente tem um dashboard e um menuzinho lateral ali, que são os prints que eu tirei da página dele. Então já tem recursos também que você pode comprar o pacote, já está tudo prontinho, tudo com HTML, com CSS, com Bootstrap, etc. Tudo prontinho aí, tá? Então esses são os recursos externos que a gente tem. Exemplos. Eu vou brincar um pouquinho com vocês aqui. Dúvidas até aqui? Tranquilo, né? Sossegado. Então vamos lá. É bom que a gente tem bastante tempo aqui para mostrar as coisas, tá? Olha só. Tem mais umas coisas para mostrar aqui. Antes disso, falar um pouquinho sobre integração, umas coisas legais. Bootstrap, por exemplo, CSS. Eu tenho duas formas de integrar, né? Uma delas é utilizar um link rel ali, né? O relacional, né? O link direto para o meu bootstrap.me.css, tá? Que o Mourão falou agora há pouco na palestra anterior. Então eu posso baixar aquele cara ali, jogar no meu diretório aqui da aplicação e utilizar ele como um link local, né? Entre aspas, né? Vou colocar ali no diretório da aplicação. Posso fazer um link direto no HTML, tá? Direto na minha página, ou posso ainda dar um copy-paste, que eu vou mostrar para vocês, e colocar dentro do server module, da propriedade custom CSS, que é onde eu vou adicionar as minhas tags CSS, o meu código CSS, para dar um pouco mais de estilo e fazer com que a aplicação fique um pouco mais bonita, com um design mais arrojado, vamos dizer assim, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai ver aí, né, vou mostrar para vocês alguns links, caso vocês não conheçam. Aqui, por exemplo, é uma forma de eu colocar um bootstrap em um botão. Então, vou colocar um botão na tela, né? Vou colocar ali vou entrar numa propriedade específica, vou mostrar para vocês, e vou colocar um código ali no before init, para ele poder mostrar um design mais legal, mais bonitinho, né? Então, a gente vai ter ali um btn success.
tá? Que vocês vão ver aí, alguns de vocês, se vocês já mexem alguma coisa com isso, com CSS, com Bootstrap, vocês vão reconhecer esse objeto lá, tá? Essa classe. E aqui, por exemplo, no edit, para deixar o edit ali com um cantinho arredondado, uma sombrinha e etc. Ok? Então a palestra aqui hoje ela é bem básica, para vocês terem o primeiro conhecimento, o primeiro contato com a ferramenta. Aí daqui por diante, provavelmente eu vou gravar vídeos, vou gravar alguns cursos aí gratuitos, tutoriais, etc. Para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente começa uma aplicação Unigui dentro do Delphi? Tá? Estou aqui com a palestra anterior ainda na tela. Primeira coisa, né? Instalou, tudo bonitinho. File New Order, Unigui for Delphi. Tá? Então aqui você tem todos os objetos aí relacionados à aplicação Unigui. Eu vou começar aqui com um Application Wizard. Vou dar um nome para ele. Vou escolher um diretório. Está aqui, ó, temp, deixar sincronizado aqui, ó, esse é 2017. Será que eu tenho alguma coisa nessa pasta? Não tenho nada. Vou criar ele aqui mesmo, tá? Vamos lá, Unigui, exemplo, ok. Standalone Server, tá? Aí você tem as opções aí de rodar como Windows Service, Standalone Zap Module ou somente Zap, tá? Me parece que os caras estão trabalhando aí para compilar também para a versão para Linux. Não tenho certeza, tá? Isso é um rumor aí na comunidade. Se alguém daqui tem algum contato com o turco lá e saiba, eu falei russo, né? É turco, cara. Falei russo, ó. Mas enfim, vou usar aqui Standalone Server, tá? Ok. Aí ele vai dar uma famosa mensagenzinha aqui e tal, relacionada aos componentes visuais, etc. Né? E tá aqui, ó, minha primeira aplicação, Unigui, gerada dentro do Delphi. Aí você vai olhar e falar, caraca, meu, parece uma aplicação VCL mesmo, né? Se eu batesse o olho aqui de repente, eu falo, não, isso é VCL. Então tá aqui, ó, tem a minha aplicação, eu vou rodar essa aplicação. Vai pedir permissão, não aconteceu nada, né? Está rodando aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Roxinho ali, tá? Isso aqui é o favicon, você pode mudar também na sua aplicação através de uma propriedade lá do Server Module, tá? Então, ó, se eu entrar aqui e vou dar um restore, ele vai abrir esse cara, Server Monitor, tá aí, esse é o monitor do meu servidor, tá? Então, por aqui eu já sei que ele está rodando. Ele está rodando aqui na pasta, no link, né, no IP, aqui no localhost 2.8077/server, tá? Se eu tirar esse cara aqui, tá aí, o meu formulário está rodando na web, tá? Simples assim. Eu costumo fazer lá no Rio eu falei também, sempre que alguém me pergunta, fala assim, Adriano, Delphi, qual que é a solução Delphi para web? Vamos lá, eu sempre divido em duas verticais. O que você quer dizer com web quando você quer a sua aplicação na web? Você quer que ela acesse um serviço online, mas continue rodando no desktop ou no mobile, sei lá? Ou você quer que rode no web browser? Né? Existe uma diferença muito grande. Se for web, posso ter um servidor .NET, um servidor Simple PHP, por exemplo, provém um web services rodando e, teoricamente, a minha aplicação é web. Eu estou carregando tudo da web, estou carregando a minha lista de clientes, fazendo meus deploys, fazendo as minhas consultas, imputando dados, deletando dados, assim por diante. Isso é web, né? Eu não é uma aplicação local, tá? Agora, quando eu falo de web browser, aí eu tenho que pensar de uma maneira muito diferente do cenário VCL, do cenário desktop. Por quê? Nem tudo eu consigo fazer no browser, né?
para quem já programou alguma coisa para browser, sabe que nem tudo eu consigo fazer. Ele tem as suas limitações. Obviamente hoje as limitações são bem menores, né? Mas a gente tem algumas limitações. Então, sempre que vocês forem pensar num software web, pensem com essa mentalidade. Essa é a dica que eu dou. Pensem dessa forma. O que eu quero? O que o meu cliente quer? Quer que rode no browser? Né? Ou quer que rode local e acessando alguma coisa de fora? Então, procura fazer esse exercício. Fica muito mais fácil de você criar um elemento aí de um argumento de convencimento do seu cliente. De repente, o seu cliente não quer que rode no browser. Ele quer só que as informações fiquem contidas, né, concentradas num único lugar. De repente, hoje em dia não tem mais locadora, né, mas na época de locadora eu pensava assim, poxa, eu podia vender um software que eu vou lá na locadora A, eu vou alugar o meu filme, mas poxa, não tem aquele filme, eu vou lá na locadora B porque é da mesma empresa. Será que lá tem? Mas como é que será que é a pesquisa, né? Como é que eu vou pesquisar? Eu quero criar alguma coisa que eu possa vender para esse meu cliente e ele consulte num único banco de dados e eu possa ter aí filiais, né? Acessando essa lista de clientes, essa lista de filmes, sei lá o quê. Então, naquela época eu já pensava, putz, eu preciso de alguma coisa de web aí, nesse sentido, tá? Então, baseado nisso, baseado em minha aplicação vai rodar no browser, eu, Adriano, penso o seguinte, eu não quero isso para mim. Para mim isso aqui é um desktop, a impressão que tem, que eu tenho, se der um F11 aqui se der um F11, eu continuo um desktop para mim, né? Então, eu penso em algo mais... E agora, como é que sai daqui? Cadê o ESC? F11, tá aí. Né? Então, eu prefiro uma aplicação com cara de web, uma cara de portal, uma cara de site e assim por diante. Então, eu não quero isso para mim. Tá? Então, é aí onde entra Bootstrap, CSS, outra coisa, né? Responsividade. Então, na hora que eu encher de controles nessa tela, tá? Você falou de intraweb hoje, né, Laércio? Não, de Arduino. O Laércio, ele sempre fala na palestra dele, vou lá, coloco um DB Grid, beleza, show de bola, tá funcionando, só que o meu cliente tem um monitor ali de 17 polegadas, perfeito. Aí vai num outro cliente, o cara quer acessar do tablet, que tem 7 polegadas. O que acontece com a minha aplicação? O meu DB Grid lá que tem 30 colunas, eu vou ter que pensar no meio dele, reduzir a quantidade de colunas, ou pegar os botões e deixar mais agrupado. Isso é responsividade, né? Aqui eu não trouxe a disciplina de responsividade no Ninguém para mostrar para vocês, mas essa é mais uma disciplina para vocês estudarem e entenderem que quando a gente vai para a web, eu preciso disso aqui, ok? Fora a parte de design, etc, né? Então vamos lá. Eu vou colocar uns controles na tela aqui, tá? Então eu vou fechar aqui a aplicação, meu servidor